Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre desigualdade do primeiro grau, ou seja, inequações do primeiro grau. Quando que nós vamos ter inequações do primeiro grau? Estamos diante de uma inequação quando a sentença apresenta os sinais de maior, menor, maior igual e menor igual, ou mesmo sinal de diferente também. Então, toda vez que a gente encontrar sinais desse tipo, nós estamos diante de uma inequação, quando a gente tem o sinal de maior, menor, maior, menor igual, diferente, e quando a gente tem uma incógnita. Então, nós temos uma inequação. Recordando aqui, vamos recordar os conjuntos. Então, nós temos alguns conjuntos que são conjunto dos números naturais, que seriam o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conjunto dos números inteiros, que é onde entra os naturais mais os números negativos. Então, a gente tem lá, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Infinito para a direita, infinito para a esquerda. Nós temos os conjuntos dos números inteiros. Temos os conjuntos dos números racionais, que vem a ser os conjuntos dos números racionais. Todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, se a gente tem lá, por exemplo, 3 meios, 1 quarto, 4 quintos, 0,25, 0,45. Então, alguns números que a gente pode escrever em forma de fração ou que estão em forma de fração, estão dentro dos números racionais. Ah, mas e o número 10? É um número racional? Sim, é um número racional, porque o 10 dá para se escrever em forma de fração. A gente pode colocar 10 sobre 1, ou a gente pode colocar 20 sobre 2. Então, 10 dá para se escrever em forma de fração. Então, todo número natural é um número racional? Sim, todo número natural é um número racional, porque a gente pode escrever ele em forma de fração. E todo número inteiro é um número racional? Sim, porque os números inteiros também podem ser escritos em forma de fração, ok? Aí, depois nós temos os irracionais. Esses sim, esses aqui não podem ser escritos na forma de fração. Então, eles não têm número natural, eles não têm número inteiro, eles não têm número racional. Ele é um conjunto à parte, são números irracionais, eles não podem ser escritos na forma de fração. Um exemplo é o número π, né? O número π é um número que a gente não consegue escrever em forma de fração. E aí, esses conjuntos todos, nós temos o quê? A união de todos eles, nós temos os conjuntos dos números reais, que a gente tem os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, ok? Todo conjunto é chamado de conjunto dos números reais, que é o que a gente vai mais trabalhar. Então, se eu quero... Por que a gente está falando sobre conjunto? Porque em equação vai ter muito isso. Que tipo de resposta ele está pedindo? Ele está pedindo dentro dos conjuntos dos números naturais, dentro dos conjuntos dos números racionais, dentro dos conjuntos dos números inteiros? Então, é bom a gente saber o que é cada um, ok? Continuando aqui, aí nós temos o seguinte. Como a gente vai resolver aqui uma inequação, né, do primeiro grau? Vamos lá. Então, nós temos o seguinte. Conjunto solução, que é quando a gente resolver uma inequação, como serão dadas essas respostas? Quando temos uma inequação e junto dela existe a indicação de que ela a ser resolvida de acordo com algum conjunto universo, devemos incluir o conjunto solução. Formas de representação é aquilo que eu falei para vocês.
Você resolveu a inequação, você vai ter que dar uma resposta. Esta resposta vai ser de acordo com o tipo de conjunto que ele está pedindo. É natural? É inteiro? É racional? É irracional? É real? E quais são as formas de resposta que a gente tem? A gente tem formas de sentença, que fica como? X pertencente aos reais, aos naturais, aos inteiros, né? Tal que, e a resposta. Formas de intervalo, que a gente vai usar os colchetes abertos e fechados. E representação na reta real. Então, a gente pode representar a resposta também numa reta real. Nós vamos ver exemplos sobre isso, ok? Então, nós temos aqui 2x maior que menos x menos 15. Nós resolvemos como se fosse uma equação. Letras de um lado, número do outro. Então, nós temos 2x, menos x vai para lá, mais x, maior que menos 15. Eu tenho 2x e eu tenho 1x. Eu tenho 3x, maior que menos 15. 3 está multiplicando, vou passar dividindo. X é maior que menos 15 sobre 3. X maior que menos 5. Essa solução que eu encontrei aqui, eu posso ter aqui 3 tipos de resposta. Se eu pensar dentro dos conjuntos dos números reais, eu vou responder da seguinte maneira a sentença. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos 5. Ok? Isso aqui é em forma de sentença. E em forma de intervalo? Intervalo a gente vai usar o colchete. Pensar aqui primeiro na reta real para ficar mais fácil o intervalo para vocês, ó. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Uma bolinha e representar o menos 5. Quando aqui for maior ou menor somente, essa bolinha vai ficar aberta, ok? E, se ele está dizendo que x é maior que menos 5, se a gente pensar na reta real, maior que menos 5, então vou até colocar ele aqui, ó, maior que menos 5, quem serão? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São números que estão caminhando aqui para a direita. Então, quando eu vou representar aqui na reta real, x maior que menos 5, eu represento da seguinte maneira, ó. Assinalando aqui à direita. Por que que a bolinha está aberta? Porque aqui é maior. Então, vamos aqui, ó, colocar aqui para vocês, ó. Se eu tenho maior ou menor, a bolinha fica aberta. Se eu tenho maior igual ou menor igual, a bolinha vai ficar fechada. É assim que a gente vai representar, ok? Então, aqui no caso, a bolinha foi aberta, menos 5. E esse intervalo? Aí eu vou seguir aqui a reta real. Está aberto em menos 5, então, meu colchete é aberto em menos 5. Copio o menos 5. Ele está tendendo aqui, ó, para onde? Para números positivos ou para números negativos? Ele está tendendo para números positivos. Se ele está tendendo para números positivos, ele está tendendo para mais infinito. E aí, o mais infinito também vai ser aberto. Toda vez que for infinito, eu posso responder com um colchete aberto ou simplesmente um parênteses, tá? Resolvemos o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Resolvemos como se fosse uma equação. Então, eu tenho 3x menos x menor ou igual a mais 7 menos 2. 3x menos x, 2x. Menor ou igual, 7 menos 2, 5. X menor ou igual a 5 sobre 2. Ok? Ou, se preferir, x menor ou igual a 2,5. Como que a gente vai colocar a resposta aqui? Sentença. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2,5. O intervalo. Vamos fazer a reta real primeiro, ó. Na reta real, se é menor ou igual, bolinha fechada, em 2,5.
Se é menor, está indo para a esquerda. Então, respondemos aqui. Na hora de preencher o intervalo, fechado em 2,5, tendendo para menos infinito. Como eu falei para vocês, quando é infinito, eu posso colocar aqui o colchete aberto ou posso colocar um parênteses, tá? Das duas maneiras está correta a resposta, ok? Vamos a mais um exemplo aqui. Esse aqui, primeiro nós vamos ter que fazer a distributiva. Então, eu tenho 5 vezes x, 5x, mais com mais, 5x. Mais com mais dá mais, 5 vezes 2, 10. Maior, mais com mais dá mais, 6 vezes x, 6x. Mais com menos dá menos, 6 vezes 10, 60. Letra de um lado, número do outro. 5x menos 6x, maior que menos 60 e menos 10. 5x menos x, menos 1x ou menos x. Maior que menos 70. Pessoal, aqui em inequação, existe aqui, tá, uma regrinha. Lembre-se que, na inequação, quando multiplicamos por menos 1, o sinal da desigualdade deve ser invertido. Então, o que que acontece aqui, ó? Aqui, ó, se eu tenho aqui, resolver na inequação, encontro um x negativo, eu sou obrigada a multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu tenho menos com menos dá mais, esse x vai ficar positivo. Esse sinal que é maior vai ficar menor, e este aqui que é menos vira mais. X menor que 70. Então, essa é a diferença da equação para a inequação aqui na hora da resolução, tá? Quando eu encontro um x negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1, é regra. Sentença. X pertence aos reais, tal que x é menor que mais 70 ou 70. Em reta real, mais 70 aberto a bolinha, tendendo para menos infinito, porque é x menor que 70. Bolinha aberta em 70, tendendo para menos infinito. Você pode colocar o colchete aberto ou pode colocar o parênteses, ok? Lembre-se de que, na inequação, quando multiplicamos por menos 1, o sinal da desigualdade deve ser invertido. Não esqueçam disso, ok? Mais um exemplo. Neste caso, isolaremos a incógnita entre os sinais da desigualdade. Isso aqui é um pouquinho diferente de equações, né? Como que a gente vai resolver esse? Esse 2 aqui, que está dividindo, ele passa multiplicando tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, eu vou passar a ter menos 3 vezes 2, menor que x mais 3, menor ou igual a 5 vezes 2. Ok, pessoal? Ó, então, o 2 que estava aqui, ele foi para lá e foi para lá, direito e esquerdo, ok? Aí, eu passei a ter mais com menos dá menos, 3 vezes 2, 6. 6 menor que x mais 3, menor ou igual, mais com mais dá mais, 5 vezes 12, 10. A intenção aqui é deixar o x sozinho. Se eu quero deixar o x sozinho, o mais 3 está me atrapalhando. Agora é ele. Ele que eu vou ter que distribuir. Ele vai para cá e ele vai para cá. Para deixar o x sozinho no meio. Então, eu tenho menos 6, mais 3 foi para lá, menos 3, menor que x, menor ou igual a 10, menos 3. Vendo? Então, agora, esse x ficou isolado e esse mais 3 foi para um lado e para o outro. Ok? Agora, eu devo 6 e devo 3. Devo 6 e devo 3, eu devo 9. Menor ou igual a x, menor que x, né, perdão, menor ou igual
10 menos 3, mais 7, ou 7, né? Então, tenho menos 9, menor ou igual a x, menor ou igual a 7. Esta é a solução dessa inequação. Na hora de eu colocar as soluções aqui, fica da seguinte maneira, a sentença. X pertencente aos reais, tal que menos 9 é menor que x, que é menor ou igual a 7. Ok? O que significa isso, ó? Lá dentro da reta real, ok? Eu vou ter aqui o menos 9. E aqui eu vou ter o 7. O x, ele está aqui, ó. Ele está no meio. Eu não sei que número ele é, mas ele está entre o menos 9 e o 7. Pode ser infinitos números, né? Porque é dentro dos números reais. Então, se eu pensar aqui no intervalo, o que que acontece no intervalo? Ele está aqui entre menos 9 e o 7. Ok? Agora, eu vou ver aqui se é bolinha aberta ou se é bolinha fechada. Menos 9, bolinha aberta. E o mais 7, bolinha fechada, porque é menor ou igual. E o x está entre eles. Ó, inverti aqui, né? Essa aqui é a reta real. E aí embaixo eu vou fazer o intervalo, tá? Então, ficou o quê? Ficou aberto em menos 9 e fechado em 7. Ok? Então, vamos aqui, ó. Quando que eu vou ter bolinha aberta? Bolinha aberta, maior e menor. Bolinha fechada, maior igual, menor igual. Quando eu vou ter os colchetes? Então, o que que vai acontecer? Se eu tenho dois colchetes fechados aqui, eu acabo tendo duas bolinhas fechadas. Se eu tenho dois colchetes abertos, eu tenho duas bolinhas abertas, ok? Se eu tenho um colchete fechado e um colchete aberto, eu tenho lá uma bolinha fechada e uma bolinha aberta. Lembrando que infinito eu uso colchete aberto também, tá? Ou uso parênteses. Se eu tenho aqui aberto e aqui aberto, o que que vai acontecer? Bolinha aberta e bolinha aberta. Eu já fiz esse daí. Se eu tenho aberto e fechado. Então, aberto e fechado. Ok? Agora, é só praticar.